prazer enorme estar com vocês, tá bom? Eu estou aqui com o núcleo de estágio um e 2 de História e trabalhando com vocês nessa jornada que é a jornada do estágio, né? Hoje, o que eu gostaria de mostrar para vocês, o que eu quero trazer para vocês logo no princípio, é tirar dúvidas, buscar aí logo de início, sanar algumas dúvidas, algumas insatisfações ou preocupações, né, com relação ao estágio. Se vocês têm aí algum tipo de dificuldade, enfim, Cristina está com a mão para cima. Pode falar, Cristina. Professora, eu sou de pedagogia, eu entrei porque eu achei que fosse, que eu tô com uma dúvida assim, ó. Eu fui hoje na Pode. escola levar o TCC, o TCE, e a diretora Sim. assinou no lugar da Unileia, e aí eu botei um corretivo. Será que vocês vão aceitar? Ó, o corretivo é um problema para a gente, porque a, não pode ter rasura a documentação, né? A questão é mais com relação ao MEC. Então, eu creio que é importante, se você puder apresentar um outro desse, seria mais adequado para você, porque eu acho que vai dar problema com o corretivo, entendeu? Eu creio que seja algo que você precisa rever. Mas eu sugiro, Cristina, que você converse com o professor Fábio ou com a Luciana, que é de pedagogia, que é a nossa coordenadora da pedagogia também, né? Você está em estágio um ou 2? 2. Eu já falei com a professora 2? Luciana, ela não pode fazer nada. Aí eu achei que eu entrei achando que era o professor Fábio que estava nesse estágio, por isso que eu entrei. Então, eu tenho que Entendi. falar com ele Abre, direto. Cristina, sabe o que você pode fazer também? Você pode abrir uma ocorrência, porque aí fica mais rápido. Se Eu você botei abre no a fórum de ocorrência. dúvida. Mas se você abrir a ocorrência lá no aplicativo ou lá na plataforma, eu acho que é mais rápido até para resolver essa questão. Porque eles liberam um documento, eles orientam você melhor também. Se você não conseguir pelo WhatsApp falar com o professor Fábio, você pode abrir um fórum de ocorrência, você pode abrir uma ocorrência e deixar já a mensagem no fórum também. Tá E bom, se então. você falou que está no estágio 2, é isso? Uhum. No estágio A 2. professora, não é a professora Priscila que está te acompanhando? Isso. Mas é que eu entrei agora Isso, aqui pensando que fosse um deles que estava, por isso que eu entrei. entendi, Aí eu vou entendi. até vou sair, então, tá, professora? Obrigada. Tranquilo, querida, eu te agradeço, tá? Desculpa não poder ajudar mais, né? Mas eu acho que o caminho é meio esse, assim, você vai buscando conversar com o professor Fábio ou abrir uma ocorrência pedindo para resolver essa questão, porque não dá para assinar em outro lugar. O MEC não é nem a questão da universidade, né? É a questão do MEC mesmo, porque como é Tá tudo bom, muito obrigada. certinho, tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigada a você, boa noite. Boa noite, Esther. Boa noite, Luiz. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estou aqui hoje, né, na prática, na aula de estágio com vocês, disponível para tirar dúvidas daquilo que vocês precisarem, também explicar algumas necessidades da prática de estágio. Estou aqui também para mostrar para vocês um pouco dessa questão da sala de aula, de como que a gente pode trabalhar em termos de estágio supervisionado e ouvir principalmente vocês no que diz respeito às práticas de vocês, como é que já estão com documentação, se a documentação já foi encaminhada, né? Como é que estão aí as questões relacionadas a isso, tá? Boa noite, Luiz, boa noite. É, E aí, gente, alguém quer mencionar alguma coisa? Esther, como é que está a sua vida no estágio? Como é que está a questão de carta de aceite? Como é que está aí a questão relacionada também com o TCE? Como é que está aí? Vocês querem comentar algo? Tudo certo? Que bom. Eu só vou então compartilhar com vocês
Só para a gente ter uma. Já enviou tudo certinho? Maravilha. E esse seu envio foi quando, Esther? Quando que foi o teu envio do documento? Você se lembra? Dia 8 agora, né? Beleza. Você está em estágio um ou 2, Esther? Ah, você pediu ajuste. Perfeito. Deixa eu só anotar aqui, Esther. Estágio 2. É formação pedagógica ou é história, Esther? Você sabe, você está fazendo a formação pedagógica, a complementação? Estou só aguardando aqui a Esther responder. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui. Tá, já ajustei. Beleza, você precisa escanear. Ok. Vamos lá. Só vocês já começaram, então, já foram na escola, já conhecem lá o professor supervisor ou a professora supervisora? Tá, deixa eu só voltar aqui para o chat. Estágio 2, Esther, então você está indo para o ensino médio, não é isso? Boa noite, Valéria. Bem-vinda à nossa sala. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Ah, você está no ensino fundamental. Ah, beleza, boa noite. Tá, que série que você está observando, Esther? Hum. Valéria, você pode também me dizer em que série que você está? Ah, você está no quinto ano, então você está observando uma sala de quinto ano, é isso. Então você está no curso de pedagogia, observação numa sala de quinto ano. Valéria, você faz estágio em qual? Você está fazendo estágio já? Já entregou? Está procurando escola? Como é que está a sua situação também, minha querida? Pode falar para mim? Esther, no quinto ano.
Então você está provavelmente aí já ambientada com a escola, né? E aí você provavelmente é aluna da professora Priscila, confere? Você já chegou a conversar com a professora Priscila? Alguma dúvida sobre como agir? Como é que é lá a sala de aula? Como é que estão? Se quiser abrir o microfone, gente, fica à vontade, tá? Essa aula nossa aqui é para isso, é esse encontro aqui para a gente trocar ideia. Ah, você está com creche, bacana. Já conversou, maravilha. E como é que está essa experiência aí, Esther e Cristina? Seria bacana que vocês abrissem perdão, Esther, Valéria, né? Seria bacana vocês abrirem o microfone, se possível, né? Porque às vezes a gente está no transporte, está fazendo outra coisa, não consegue. Mas se puder abrir, seria ótimo ouvir vocês, ver vocês, né? Ah, tranquilo, tá no trabalho ainda, sem problema, Esther. Imagina, não vamos procurar confusão nesse trabalho, não, pelo amor de Deus, tá? O trabalho não pode abrir esse negócio do microfone. Então, Esther, e aí, como é que tá a sua experiência? Se você tem alguma dúvida? Porque assim, ó, eu preciso muito que vocês coloquem para mim se está havendo alguma dificuldade, né? Apesar de eu estar com o estágio de história, eu posso também dar um suporte, né? Caso vocês precisem. E saber também que a professora Cristina está aqui, ou que a professora Priscila está aqui também para dar esse suporte, mas eu estou aqui para tirar dúvidas, seja lá da dificuldade que for. Se vocês não tiverem dificuldade, eu quero fazer só uma explanação a respeito de alguns pontos do estágio em si, né? Só para a gente deixar meio que colocado aqui para vocês. Só para ter uma dimensão. Vocês têm noção, né? Vocês têm aí as ideias relacionadas com o uso, né? O uso da BNCC, de como que vocês vão usar, quais os materiais que vocês vão precisar utilizar, como é que é feito um plano de aula, né? Como que você utiliza, por exemplo, as competências e as habilidades? Vocês estão aí ambientados em relação a esse tipo de questão? Vocês já têm aí uma noção? Tipo assim, olha, eu quero que o aluno desenvolva a competência tal, para isso eu vou na BNCC, né, que são as bases curriculares nacionais. Vocês tiveram já essa vocês tiveram já esse encaminhamento? Vocês já sabem mais ou menos como fazer o planejamento da aula e tudo mais, ou ainda estão com essa certa dificuldade? Está revendo? Valéria, com a creche também, né? A creche é com a professora Isabel, né? Vivência de creche. Aí a Isabel é a melhor pessoa do mundo para a gente trabalhar com essa noção, né? Ela é perfeita, assim. Mas vocês conseguem, tem alguma coisa que vocês aí precisam ter, assim, essa noção de tempo, essa noção de como que vocês vão trabalhar dentro, de sala de aula, se os professores de vocês têm aí os professores que estão aí acompanhando vocês, né, os supervisores, um curso sobre planejamento de aula, interessante. Eu não sabia que tinha curso sobre planejamento de aula, interessante. Mas esse curso, né, o que que ele aborda com você, assim, o tempo de aula? Tipo, porque às vezes eu vou ser bem sincera, assim, tá? Vou trazer um pouco do chão de sala, assim, né? Às vezes a gente faz um planejamento e nesse planejamento a gente não está muito. A gente acha assim, bom, vamos planejar para tanto tempo, né? Vai durar tanto tempo, os alunos vão alcançar tais objetivos, né? A gente vai conseguir aí fazer com que eles compreendam determinados pontos, ou que eles analisem, enfim. E eu vou precisar de 2 aulas. E aí, tipo, aí a gente faz todo um planejamento, e aí aquilo que a gente quer fazer ou não dá muito certo, não chega onde a gente quer, ou, se dá certo, o tempo não casa. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Como eu leciono história, muitas vezes eu preciso planejar as aulas para que elas caibam dentro de um espaço de tempo,
de 2 aulas, 3 aulas no máximo, né. Então esse planejamento para abraçar essas habilidades e tudo mais, não é algo assim tão simples, tá. E aí a gente tem que pensar também nas questões de metodologia, nos recursos que nós podemos utilizar. Então é muito relevante, por exemplo, que vocês, seja o ambiente que for, né, que vocês estão estagiando, que vocês descubram com antecedência, eh, os recursos que aquela unidade tem para te oferecer. Porque muitas vezes a escola ela possui alguns recursos, porém não pode utilizar, né, ainda mais, assim, com relação ao estagiário, tem muita escola, que, não disponibiliza alguns recursos para os estagiários. Tem outras escolas que são fofas. As escolas onde eu trabalho, por exemplo, eu não tenho o que me queixar. Todos os estagiários que eu recebo, né, eu não as escolas não só têm os recursos, como eu faço questão que meus estagiários, quando eles aparecem, e ainda bem que estão aparecendo bastante, né, porque a licenciatura ela precisa estar aqui com a gente, né, então os meus estagiários eles acessam esses planejamentos e tudo mais. Ou melhor, esses recursos, né. Mas eu digo assim, recurso de mídia, o recurso que você mesmo pode produzir, no caso da creche, que trabalha muito com questão lúdica, né, no caso da pedagogia, que você pode trabalhar muito também com questão de jogos. O mote que a gente tem aqui na Unileia trabalha muito com o meio ambiente, trabalha muito com a problematização em cima de questões ambientais. Então seria muito interessante, por exemplo, que desde a creche, sabe, Valéria, você que está na creche, Esther, você que está aí, com o pessoal do ensino fundamental, os alunos de história, né, trabalhem muito com as questões relacionadas com o meio ambiente, mas não só aquela parte de reciclagem, mas a parte que se trata de justiça ambiental, né, de você entender o que seria a tal justiça ambiental, em que lugar ali na BNCC você pode enquadrar, né, esse trabalho. Não sei se vocês já fizeram as práticas, né, as extensões, né, as matérias de extensão, que trabalha muito com as ODSs, mas a gente está muito voltado, né, para entender esse futuro que nós mesmos precisamos manter, né, que a gente precisa construir. Então, quando a gente fala do estágio, quando a gente fala de a gente fica muito em cima da documentação, do professor, de como que, o nosso supervisor e tudo mais, e como que a gente vai planejar, mas a gente tem que pensar também nessa vivência prática, né, de estar ali com aquela criança, de estar ali com aquele jovem, mostrando que a nossa realidade, tem o presente e tem o futuro, né. Então, fica aqui a sugestão para vocês, quando vocês observarem aí nos planejamentos, independente de ter comprado o curso, é interessante, eu queria até saber por onde que você acessou, né, eu queria até entender mais ou menos como é que é esse curso, né, porque eu acho interessante que a gente tenha esses recursos, né. Por exemplo, como é que é feito com vocês, né, eu vou até colocar aqui para vocês uma noção, né, mais ou menos. Como é o ritual uma pergunta interessante, né, porque existe toda uma ritualística, não sei se no caso de vocês também existe essa ritualística, mas, quando a gente começa a dar aula, quando a gente trabalha com sala de aula, existe uma ritualística assim, eh, como é que a gente começa a dar aula? Como é que a gente vai começar a nossa aula? Deixa eu pegar aqui uma janela para mostrar para vocês. Eu coloquei aqui num quadro, eu estou compartilhando, tá, esse quadrinho aqui. Então, assim, o que que a gente pode fazer, né, por exemplo, dentro de sala de aula no nosso cotidiano. Então, por exemplo, como é a abertura da aula? Como é que a gente pode trabalhar a abertura de sala de aula? Então a gente tem lá eu gosto muito, quando eu estou em sala de aula, e aí pode ser um bom argumento, uma boa forma de agir, que criança é muito agitada. Eh, 5º ano e 6º ano não tem muita diferença não, sabe. Os 6º anos eles estão assim o 5º ano está a um passo do 6º, eu costumo falar. E a creche eles também, né, as crianças elas também têm as suas rotinas, né, os alunos de ensino médio também têm suas rotinas.
E como eu transito, né, um pouco de vários universos, assim, criança, adolescente, os adultos e tudo mais, eu percebo que cada, caminho tem uma rotina. Então, por exemplo, quando você entra numa sala de crianças, né, e as crianças elas geralmente são receptivas e são muito agitadas, e quando estamos nela, o ritual muito utilizado é: "Ó, vamos acalmar", né, então a gente vai entrando, eles vão pedindo várias coisas: "Ó, vamos sentar, vamos respirar, né, vamos acalmar". Então tem professor que faz vários tipos de rituais de pra acalmar a criança, né, então o ritual que eu mais gosto é: "Vamos acalmar? Ó, eu sento, eu respiro, eu olho para vocês, vejo o rostinho de vocês tudo bonitinho e depois vamos fazer chamada? Fazer chamada, ver como é que tá todo mundo". Às vezes a gente brinca com a chamada, cada um fala uma frase diferente na chamada, eu chamo o nome, aí um fala uma frase diferente, fala o nome de uma fruta, assim, para fazer um negócio diversificado. Com criança é muito legal isso. E, normalmente, a gente começa, né, com retomada de conteúdo. Então, assim, quando vocês estiverem, trabalhando já em sala de aula, diretamente, não sei se vocês já estão, mas a retomada de conteúdo ela é super necessária. Não só a retomada de conteúdo, mas, assim, a memória da aula anterior. Existem várias formas da gente fazer essa memória da aula anterior, sabe. Tipo assim, "Ó, enfim, né, como é que tá". Eu dei uma aula, sei lá, na terça-feira, na quinta-feira eu volto. "E aí, como é que estava o dia na terça-feira? Estava nublado, estava chuvoso, estava não sei o quê". Então, né, aquela roupa assim, você vai buscando coisas da aula anterior, que às vezes não tem nada a ver com o conteúdo, só para fazer uma conexão com aqueles alunos. E depois você pode até trazer esses alunos para você, a partir da introdução desses conteúdos, sabe. Procurar também, né, utilizar o máximo possível, assim, é muito interessante, porque como nós vivemos nesse ambiente onde tudo é mais importante do que a sala do que o nós professores, né, a gente trabalha muito com a questão das perguntas, e aí perguntas aleatórias mesmo, perguntas eles gostam muito, o aluno gosta muito de responder sobre eles, sobre as vivências deles e tudo mais. Então perguntas realmente aleatórias, assim. De coisas deles e deixar tempo para a criança falar. O que eu percebo que é muito importante que vocês, estudantes de licenciatura, também podem perceber, é que nós, muitas vezes, no afã de fazermos o conteúdo render, até porque somos cobrados por isso, né. Boa noite, quem chegou, eu não estou vendo que a tela está aqui, maximizada, daqui a pouco eu dou uma olhada. No afã de da gente fazer o aluno do conteúdo render, a gente muitas vezes cerceia o aluno de falar, né. A gente tira um pouco o direito dele falar, às vezes ele quer contar uma coisa que muitas vezes ele não é ouvido em casa. A gente quer a gente quer falar o conteúdo, a gente está com pressa, está atazanado, está precisando resolver um negócio, tem que terminar uma tarefa e tal, e o aluno está ali querendo contar. É óbvio que não dá para dar ouvido para todo mundo, é evidente que a gente não consegue, né. Mas, em um dado momento, nesse planejamento que a gente faz, a gente precisa ter um espacinho para dar pra dar uma ter um espaço de escuta, sabe. Os nossos estudantes, eles estão carentes de escuta. Então, é muito relevante que essa escuta exista, e que nem sempre essa escuta seja em relação à nossa matéria, à nossa disciplina, tá. Quando o assunto for a nossa disciplina, a gente trazer o mais próximo possível da realidade da gente, da nossa mais próximo possível do bairro em que eles moram, que vocês, né, atuam, da vivência deles, porque quão mais eles estiverem próximos, das vivências, dos enredos deles, mais eles serão próximos da aprendizagem, porque a aprendizagem ela se dá por meio da conexão. Você vai ligar uma coisa a outra, então você só se liga na aprendizagem quando você faz a associação com aquilo que lhe é familiar. Então é muito relevante que esses alunos tenham essas conexões. Então, quando a gente fala de material e de recurso, né,
quando a gente fala de usar uma imagem, quando a gente fala de usar um slide, quando a gente fala de usar livro, mapa, para que eles tenham acesso. Eu me recordo que uma ocasião eu tive uma diretora que haviam professores muito preocupados em uma determinada unidade que eu trabalhei, que diziam assim, ah, mas a gente pega livro, pega mapa e às vezes o aluno está lá mexendo e quando eu vi o mapa rasgou, né? E eu me recordo de uma diretora dizendo assim, gente, tudo bem que a gente tem que preservar o material, mas se o material ficar também 100% intacto, é sinal de que o aluno não usou. Então o aluno tem que usar o material. E o material usado, ele volta e meia ele vai ser estragado. A gente não vai jogar recurso fora, mas também a gente não vai impedir o aluno de utilizar o material. E se porventura acontecer do material dar uma danificada, paciência. Mas a gente viu que ele usou, né? Então, assim, é muito sobre isso, né? O momento de falar e o momento de escutar, o momento quando eu falo aqui da participação dos estudantes, né? E quando eu falo de escutar, o momento de escuta, é, os alunos e as alunas escutarem, se escutarem, né? Então, às vezes, está todo mundo falando ao mesmo tempo, você abrir esse espaço de escuta. Eu sei que na educação existe muito essa questão das pessoas não. eh, a gente a gente está sempre pensando assim, ah, os alunos não estão se ouvindo. Ai, porque é tudo mal educado, vem com essa família que não educa, o pessoal não toma conta. E tem muito dessa fala dentro da sala dos professores, e eu que sou cria de sala dos professores, eu sou chão de sala, eu ouço muito isso, né? Mas eu ouço também muito que essas crianças elas não são ouvidas em casa. E eu percebo isso na fala de muitos pais. E vejo também que tem muitos pais e muitas mães que estão perdidos nessa criação, porque é um universo de muita informação. Então, o ensinar a falar e o ensinar a escutar é muito importante para eles. E quando fala assim, ó, quem está com a palavra? Às vezes, gente, você pegar uma caneta, enfeitar uma caneta, numa dinâmica, faz uma roda de conversa, e numa dinâmica você enfeitar uma caneta e abrir um assunto, né? Eu até toquei no tema do meio ambiente, e abrir um assunto, sei lá, sobre o meio ambiente, agora está tão seco aqui no Sudeste, eu não sei de que parte do Brasil a gente vai alcançar, mas o Sudeste está muito seco, o Centro-Oeste também. Então, se você pega, abre uma roda de conversa falando da secura, né, do tempo, o que que faz no narizinho, né, garganta, raspando e tal. E aí você diz, ó, só vai falar quem tiver com a caneta na mão, né? Quem tiver com essa canetinha aqui na mão, ó, você tem tanto tempo com a caneta na mão para falar. Depois passa a caneta para o colega do lado. E esse espaço de escuta e de fala é importante para que a criança entenda que ela vai ter o momento dela. E ela não vai precisar ficar ansiosa porque ela não vai ter tempo de falar ou ela não vai ser escutada. Então, essa dimensão também do tempo é importante, né? Essas atividades que vocês vão aplicar, fazer aí uma transição, né? Um ritmo de atividade, quando a atividade é curta, né? Esse ritmo de atividade, para que tipo de aula vai ser essa atividade curta, né? Essa atividade longa demais, o que que você quer alcançar numa atividade mais longa? Tem professor que elabora a atividade, eu já fui essa professora, obrigada. Eh, quem mandou coraçãozinho, eu vou mandar com a mão, tá? Que eu tô vendo só o coraçãozinho aqui, mas não tô vendo quem tá mandando. Mas esse tipo de atividade, né? Essa atividade curta, né? O que que você quer alcançar e a atividade longa demais. E eu já fui a professora que fiz a atividade muito longa, achando que eu ia alcançar grandes coisas. E eu vi que eu não alcancei coisa nenhuma, porque a atividade ficou tão longa que se perdeu na essência. Então, às vezes, você, por exemplo, vou pegar um exemplo concreto, tá? Ah, eu vou trabalhar a Segunda Guerra Mundial. Pegar um exemplo assim, que é um exemplo bem genérico, mas ao mesmo tempo plausível. Vou trabalhar uma Segunda Guerra da vida aí, que todo aluno que quer estudar, estuda a tal da Segunda Guerra, porque está tudo livro de história, tudo que é canal de televisão, YouTube, não falam de outra coisa que essa tal dessa Segunda Guerra. E quando eles veem o que é de fato essa Segunda Guerra, fica tudo desesperado, não quer mais saber.
E aí o que que acontece? Eu pego isso, antes, a Rosângela do passado, de 20 anos atrás, trazia lá, sei lá, Resgate do Soldado Ryan. Vou exibir um filme do Spielberg. Gente, é muito longo. Não faz sentido você pegar um grupo de criança, de adolescente, sei lá. Criança jamais, né? Porque não é a idade. E outra coisa, né? Idade séria, viu, gente? Pelo amor de Deus. Tem que ver qual é ali a classificação indicativa, tá? Ninguém vai me passar aí um filme que não tem a classificação indicativa, um videozinho que não tem a classificação indicativa para criança. Eu sei que vocês não fazem isso, mas eu tô falando, inclusive, né? Me autorregulando também. Então, assim, a idade séria, né? Então, digamos, eu pego lá uma turma e vou passar o Resgate do Soldado Ryan. Gente, chega um momento que tá cansativo. E aí, qual é o que que eu quero com aquela atividade? Mostrar a guerra em si apenas? A guerra pela guerra? Ah, e o significado do soldado voltando para casa e agradecendo? O que que eu quero com aquilo? Então, gente, às vezes, pegar um pedaço do filme, fazer uma atividade de reflexão a respeito, é muito mais valioso do que você fazer um negócio longo que não vai ter um rendimento maior em termos de conexão, de aprendizagem, porque a aprendizagem é conexão, gente, sabe? É conexão. Uma outra coisa também que eu acho importante que vocês precisam pensar na sua prática educativa, você aí que está se propondo a abraçar, né, o magistério, que é tão importante para nós todos, é a questão da avaliação. Tem muito profissional da educação que até hoje fica se prendendo a como avaliar o aluno. Muita gente fala: "Eu não sei avaliar", avaliar um problema, é porque avaliação, e aí tem gente que escreve textos a respeito da avaliação, avaliar como e com como, porque aquela coisa. Gente, avaliar não pode ser um bicho de 7 cabeças para vocês, tá? A avaliação, eu até coloquei, ó, em ato, você rubricar uma avaliação. Tem aluno seu que vai ter uma alegria tão grande de ver somente o teu visto ali no caderno dele, porque ele encerrou uma atividade, ou dela, né? Porque encerrou uma atividade. Um carimbinho com um smile, sabe assim, aquele sorrisinho? Um carimbinho no caderno do aluno. Pode ser aluno do ensino médio, tá bom? Você botou uma caneta colorida, ele vai estar feliz. Eu falo isso de cátedra, tá bom? Que eu tenho aluno de ensino médio que eu tenho estojo de caneta. Eu ganhei de presente agora que eu vou ser patronese de uma turma minha, e me deram de presente um monte de caneta colorida, só que eles sabem que eu sou louco com negócio de caneta. Tá zanado com caneta, eles me deram um monte de caneta, e aí eles querem que eu dê visto nos livros deles, cada um com a caneta diferente. Então, você deu os gala lá, o gigante, querendo visto de canetinha colorida. Então, tipo assim, você vê esse tipo de situação e até um feedback, uma fala. E não precisa apenas ser feedback positivo, gente. Não precisa só ser feedback. Às vezes, um feedback dizendo, ó, e não é feedback negativo, isso aqui tá péssimo, nossa, você não sabe fazer nada, pelo amor de Deus, olha que porcaria, não consigo ler. Jamais. Ainda que seja um feedback que não seja bom para aquele aluno, quer dizer, que seja para chamar a atenção daquele aluno, estou admitindo aqui a Gisele, é, ainda que seja um feedback, Veja, bem-vinda, Gisele, ainda que seja, tudo bom, minha querida? Estou aqui mostrando aqui umas coisinhas. Fique à vontade, tá? Ainda que seja um feedback que o aluno, que não seja um feedback 100% positivo, né? Quando a gente fala de feedback, ainda que não seja algo, ai, né? Você está de parabéns, perfeito, maravilhoso, porque é isso que a gente espera, né? Coisas boas sendo ditas. Ainda que não seja sobre isso, você saber o que dizer para o seu aluno. Porque a gente precisa entender a nossa geração, a minha geração, a geração de vocês, outras gerações, tem gente que tem muito costume de dizer, ai, porque eu fui tratada assim, assado, eu tô ótima até hoje. A conversa. Tem coisas que machucam a gente e a gente tem muita memória de um professor ou uma professora que pode ter dito alguma coisa que não fez tão bem pra gente. E a gente, pô, mão para cima, já estou indo aí. E a gente não está tão, né, bem trabalhado ainda nisso, né? Maria Joaquina, pode falar, minha querida, vou te ouvir.
Maria Joaquina, tá me ouvindo? Tá sem microfone. Deixa eu dar uma olhada aqui, estágio 1, precisa. Maria Joaquina quer falar. Tá com a mão para cima. Oi, ligou o microfone. Luiz, já já eu te respondo. Maria, pode falar, querida. Ainda não estou ouvindo. Maria, você está com a mãozinha para cima. Você quer fazer uma pergunta? Tirou a mãozinha. Luiz, eu estou vendo aqui o que você. Pode falar, Maria. Agora seu microfone ligou. Deixa eu ver, estágio 1. Eu não estou te ouvindo, verdade. Vocês estão ouvindo a Maria, gente? Pessoal da sala, diz aí para mim se vocês estão ouvindo. Tenta abrir de novo o microfone, Maria, para ver se eu consigo te ouvir. É, ninguém está ouvindo. Eu acho que é uma questão de conexão com o microfone. Só um minutinho, tá, Luiz, que eu te respondo. Tá bom? Eu vou verificar isso aqui. Estranho, Maria. Você pode sair e retornar? Tenta novamente para ver. Olha lá. Tá fazendo como o microfone está aberto, mas não está saindo o som. Ai, que pena. Maria, sai e volta e habilita o microfone no retorno para ver se ele funciona. Tá digitando. Maravilha. Estamos na mesma casa. Você viu, Maria, que a gente está na mesma casa? Estamos na mesma casa. Acho chique, que a nossa casa é muito. O arquiteto, ó, arrasou. Ó, eu vou falando. Se vocês tiverem. Ai, que dó. Despluga o. Despluga o. Despluga. Tira o fone. Tira o microfone. Despluga ele. Oh, ai, que dó. Oh, não consigo ouvir. Vamos ver se ela volta. Ai, tomara que ela volte. Gente, então, como eu estava dizendo antes, deixa eu só voltar aqui no que eu estava compartilhando. Deixa eu só voltar aqui. Onde é que eu estava, Rojanja?
Peraí, agora quem se perdeu foi eu. Deixa eu voltar a compartilhar aqui. Bom, gente, eu voltei aqui o compartilhamento, tá? Então, como eu estava dizendo a vocês, quando a gente fala, né, do feedback, enfim, dessa questão, muitas vezes, quando o feedback não é positivo, e aí eu digo a vocês assim, a gente tem que chamar a atenção de um aluno porque ele não terminou uma atividade, a gente tem que falar para o aluno, né, que a atividade dele não está bem feita, tem que falar que não está correta, tem várias formas de dizer isso. E aí eu estava falando antes, né, da colega levantar a mão para fazer a pergunta, que muitos de nós temos uma memória de alguém querido nosso, muitas vezes professor, que falou alguma coisa que não caiu muito bem para a gente. E geralmente tem professor na nossa vida que deixou a gente meio, poxa, aquele professor, eu não me dava muito bem, não falava muito, sabe? Pegava no meu pé, falava de um jeito assim assado. E, gente, de verdade, a infância é a época da nossa vida que mais marca a nossa, que vai marcar a nossa existência, tá? A nossa percepção de mundo, ela vai se formar ali na infância, até, sei lá, por volta dos 17, 18 anos, a gente tem essa formação que é ali o fechamento da nossa formação e depois a nossa fase adulta a gente vai fundamentando, né, a partir das nossas vivências da adolescência, da infância e da adolescência. Então, quando a gente dá um feedback para um aluno nosso, nós temos que ter percepção também, por mais que o nosso dia seja corrido, por mais que nossa vida seja uma vida atribulada, por mais que nós tenhamos mais de uma escola, né, para trabalhar e por aí vai, a nossa percepção ela tem que estar muito pautada de que ali tem uma outra pessoa, de que ali tem um outro ser humano e que precisa, na realidade, né, que a gente tenha realmente a noção de que essa pessoa ela está ali sendo, né, orientada por nós. Então, é por essas e outras razões que nós temos que nos pautar no como falar, né, no como conversar com o nosso aluno, no como dizer ao nosso aluno certas coisas, porque isso marca, né? Então, a forma, o feedback do nosso aluno, né, o feedback para o nosso aluno é fundamental para que nós tenhamos aí a compreensão de que o mundo dele pode mudar drasticamente dependendo de como a gente fala. Oi, oi, boa Oi, noite, ouviu? ai, que bom, boa noite, agora eu lhe ouço. Ai, que coisa boa. Oh, que legal. Eu tinha que sair e entrar novamente. É, Geralmente é assim. Pode falar, uhum. meu bem. Então, não, o que eu ia falar era sobre avaliar o quanto a criança fica feliz quando você dá o visto, não só quando você fala, ah, que lindo, ah, você fez, ah, parabéns. A criança Sim. sabe que a criança tem consciência de que ela fez caprichando ou não. Se você elogiar, ela sabe que ela fez feio, é pior. Ela vai ver que você nem prestou atenção. Mas quando a gente fala assim, olha, que lindo, parabéns, você fez, mas você pode melhorar aqui, aqui, e corrigir, você realmente dá a ela a atenção que ela espera. A criança é inteligente, ela fica atenta, né? Ela entende Exato. como um descaso quando a gente faz um ok, ok, parabéns, que lindo, mas ela sabe que ali ela não deu o máximo dela, que ela poderia ter feito melhor, e a gente considerou que estava bom, né? Era isso só que eu ia comentar. Maria disse, mas só você falou muita coisa. Porque, porque assim, a gente precisa perceber que o que tem em nós tem que sair com muita verdade, né? Isso. A nossa Uhum. profissão ela é muito sensível. Educar é um ato, acima de tudo, é um ato de sensibilidade. Então, quando a gente trabalha, né, com a noção, de sensibilidade, de afeto, de carinho, de empatia, por que não dizer? Porque, Uhum. gente, eu vou falar, eu sou entusiasta da escola pública,
porque é a escola pública que vai receber todo mundo mesmo, ela é democrática, tem problemas, a gente vai ter realmente uns babados aí para resolver, mas é ali que vai desaguar todo mundo que precisa do nosso acolhimento. E quem Verdade. ingressa, nesse universo que é o universo de educar, tem que ingressar acima de tudo com a empatia, porque quando a gente percebe, né, é, que a verdade que você está falando, né, ela precisa ser dita, mas existem formas de se dizer a verdade, existem maneiras de se conversar, Sim, e o aluno, a aluna que está ali, né, com a gente, que está ali trabalhando com a gente, ele percebe o quão você é ligado a ele, e esse vínculo, ele é necessário se manter fundamentado, né? com Então, certeza. por isso que o falar, olha, tá, daqui, eu vou visitar. Tem aluno, por exemplo, que entrega o caderno e já entrega fazendo assim, ó, professora, tem a outra página, tá? Tem a outra página aqui, ó, tem essa página e tem a outra. Por que que ele faz Uhum. isso? Porque em algum momento da vidinha dele, algum professor já pegou o caderno e não olhou a página. É isso que você está falando, Não olhou tudo, exatamente. né? Não olha tudo. Então, assim, marca, tá? É por isso E- que eu estou dizendo, a gente precisa ter Uhum, essa dimensão de que marca e que a gente precisa cuidar, né, da nossa, uhum. dessa parte da educação. Deixa eu só É isso finalizar aí. aqui essa. Muito obrigada pela sua colocação. Que bom que você conseguiu entrar e falar. Fiquei muito feliz, tá? Ah, Só para eu obrigada. terminar, só para eu terminar aqui, para falar, só duas coisas a mais, né? Que são as revisões, que elas são extremamente necessárias para a gente. A gente precisa revisar conteúdos e tudo mais, até mesmo no estágio, gente. Quando você for estagiar, quando você tiver, eu tenho experiência já estagiei e tal. Mas, gente, por mais experiência que nós tenhamos, revisar é um ato constante da nossa vida. Você pode ter a revisão, você pode ter a formação acadêmica que for, você vai fazer a revisão daquilo que você vai trabalhar. Não existe você entrar numa sala de aula sem você ter sequer noção do que você vai precisar fazer. E isso você tem que levar para o teu aluno. Então, quando você faz uma revisão, quando você pega o material, quando você mostra para ele, olha, tá vendo isso aqui? Estava em tal página assim, assim. Ou então, olha, lembra daquele dia que a gente falou sobre aquele assunto? Isso é necessário para que o aluno continue estabelecendo as conexões, as sinapses, todo o conhecimento que vai sendo construído em cima de uma base. Você tem uma base sendo construída ali, e ali você vai tijolo por tijolo, ajudando aquele aluno, aquela aluna a descobrir as suas capacidades, as suas habilidades, tá? Por fim, porém não menos importante, você estagiário, você estagiária, vocês vão encontrar na sua escola onde você vai estagiar os alunos de inclusão. Gente, isso é calcanhar de Aquiles para muita gente e não pode ser para vocês, tá? A inclusão é a nossa realidade. Os alunos, eles existem e nós temos que nos adaptar a eles. Eu vou repetir o que eu estou falando, tá? Quando eu falo de alunos de inclusão, eu estou falando que nós, professores, temos que nos incluir do mundo deles. A concepção de inclusão é uma concepção muito diferente. As pessoas acham assim, a gente tem que incluir o aluno. Não, nós que temos que nos incluir no universo desse aluno. Nós que temos que fazer com que o mundo desse aluno seja um mundo mais simplificado, porque a vida do aluno que tem algum tipo de dificuldade de acesso, que tem algum tipo de necessidade de adaptação, esse aluno que precisa de apoio pedagógico, que precisa de suporte pedagógico, esse aluno ele precisa de amparo da nossa parte e, mais do que nunca, precisa do nosso apoio. E existem dois tipos de profissional. O profissional que entendeu isso já e que já está no caminho certo. E o profissional que resiste a isso e que precisa se adaptar.
Então, estagiário, estagiária, que tipo de profissional você vai querer ser, né? Então, quando eu falo de adaptação, é você compreender como que você pode fazer para que você, profissional no futuro, seja alguém que consiga fazer com que a vida do seu estudante seja algo melhor para ele. Porque pense comigo, né? Um aluno que tem paralisia cerebral, um aluno PCD, um aluno com deficiência, uma criança com deficiência, um jovem com deficiência, seja ela qual for, cognitiva, física, ou que não seja um aluno com alta habilidade, um aluno que tenha um transtorno do espectro autista, esse aluno ele já tem um universo para lidar, que é o universo dele. Você vai ser mais uma barreira no caminho dele ou você vai ser um acesso para o caminho dele? Então, eu gostaria muito que no nosso próximo encontro, né, se vocês toda sexta-feira, gente, às 7 da noite, eu vou estar aqui, independente, tá bom? Eu vou vir aqui toda sexta-feira, às 7 da noite, para a gente conversar. Tendo aluno ou não tendo aluno, eu vou estar aqui. Eu quero muito que vocês peçam para os colegas de vocês para virem conversar comigo, porque eu quero falar com vocês sobre inclusão, eu quero falar com vocês sobre como montar atividade, eu quero falar com vocês sobre a questão de como montar até uma avaliação, como a gente pode avaliar aluno, como a gente pode se autoavaliar, o que que a gente pode fazer no caso, por exemplo, da inclusão, né? O que que a gente pode fazer em caso de necessidade de trabalhar a inclusão realmente, uma atividade de inclusão. Porque eu estou nesse caminho da inclusão já há alguns anos. E, tipo assim, eu venho de um tempo onde a gente nem sabia como fazer. Porque eu venho do tempo da transição, de quando os alunos estavam. Meu Deus, eu odeio essa palavra. Quando os alunos estavam segregados, separados dos outros alunos. Então, havia a escola regular e havia a escola para os alunos cegos, havia a escola para os alunos com deficiência intelectual, havia a escola. E não havia o principal, a sociabilização. Os alunos não sociabilizavam. Então, você não via aluno com deficiência dentro das escolas. E aí vem a lei. E a lei é simples. Cumpra. Tem que cumprir, tá bom? A escola é para todo o estudante. E aí a gente tem que se colocar no lugar daquela família, né? Se fosse com os meus, o que que eu ia querer? Falta pouquíssimos minutos para acabar a reunião, tá bom, pessoal? Então, para esse finalzinho de nossa reunião, eu quero deixar para vocês esse convite, tá? Para que na próxima sexta-feira nós consigamos trabalhar um pouco da inclusão, um pouco do que seria, né, dentro de um projeto de estágio, né, dentro de uma ideia de estágio, o que seria a inclusão dos nossos alunos. Como que Professora, eu. Oi, querida. eu estou falando da inclusão aí, mas hoje já, é, na prática, tem algum, não sei todas as escolas, mas pelo menos na que eu estou estagiando, tem um período que eu trabalho na escola. Já estão Sim, discutindo a respeito de separar os alunos com necessidade, né, de inclusiva para outra os sala alunos com deficiência. para a aprendizagem, porque tem, surgido muita criança dentro da sala, poucos mediadores para ficar com eles, e aí eles não estão aprendendo e ainda está tirando, às vezes, a atenção do professor para ir atrasando os demais. Aí estão Então, discutindo já em deixar um período na sala para socialização e separar para aprendizagem em outra sala. O que que você fala disso? certo. Na verdade, isso é Não fora é da lei, inclusão, né? né? Não, isso é segregação, pelo contrário. Uhum, Mas a gente pode falar sobre isso também. Isso também é um uhum, grande debate nas escolas onde eu trabalho, tá, Maria?
E é Aham. sobre isso que eu quero trabalhar também. Então, na Ah, semana que tá. vem, se vocês assim me permitirem, voltem Uhum. aqui para a gente conversar sobre, porque eu quero muito mesmo conversar com vocês sobre essa questão da inclusão e ver o que vocês pensam a respeito. Se eu Luiz, não eu. voltar, é só se tiver encontro da ENAD, aí não dá. Mas se Certo, não tá tiver bom, nas próximas sextas, tá bom? tranquilo, mas a gente vai conversando, tá bom? A gente vai se falando, eu tô aqui toda sexta, tá bom? Olha só, gente, Luiz, eu anotei a sua dúvida, tá bom? Você está em qual estágio? Você pode mandar para mim aqui? Eu estou no estágio Estágio, 1. estágio 1, tá? Estágio 1 de Isso, história, Luiz? isso, de história. Tá bom, Luiz. Eu vou falar com a professora Fernanda sobre você, tá bom, meu querido? Ok, beleza. Então, Valeu. um abraço para todo mundo. Muito obrigada pela atenção, pela escuta, pela acolhida. Espero todo mundo aqui, mais gente. Vão comunicando aí pro pessoal que eu tô aqui toda sexta-feira. Eu não vou desistir, tô aqui toda sexta-feira. Avisa para todo mundo que eu tô aqui, tá bom? E muito obrigada por vocês estarem aqui comigo hoje. Foi ótimo essa troca. Espero que da próxima vez mais pessoas comentem, mais pessoas falem, tirem dúvida. E semana que vem eu quero ver se a gente conversa um pouco sobre a inclusão, tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Tenham uma ótima noite, um bom final de semana, tá? Que seja um final de semana abençoado para todos vocês. E até a próxima sexta-feira, pessoal. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.